movimentos musicais que vão, country como nós falamos, do jazz nós vamos ter ali, começar a surgir swing, o rock and roll e todas as suas variações, o famoso pop que nós falamos hoje. Não sei se vocês repararam, a musicalidade é completamente diferente, né? Quando você ouve música pop nos Estados Unidos, ela tem um estilo. Música pop no Brasil, ela tem um outro estilo, né? Completamente diferente. É vontade de chorar, mas tudo bem, né? É um estilo completamente diferente. Tudo isso passa por dentro da musicalidade das igrejas. Quando você começa a pesquisar aqueles ícones musicais que começaram novos períodos, ou novas partes, ou novos estilos, vocês vão ver que eles surgem num contexto de igreja. Então, até quando fazendo as pesquisas e ouvindo, eu comecei a constatar início de alguns movimentos musicais. Eu vou caminhando para o final, citando alguns exemplos para vocês entenderem a quantidade de músicos americanos e instrumentistas que surgem dentro das igrejas e que influenciam assim a sua época. É muito diferente do que a gente tem no Brasil, tá? Então nós temos, quando a gente para pensar, a gente tem ali grandes ícones que passaram alguma época da sua vida ou que tiveram o seu conhecimento musical adquirido dentro da igreja, dentro dos coros da igreja. Tem a Mahalia Jackson, que fez parceria com Martin Luther King, era a cantora preferida dele, que era uma referência nos Estados Unidos, e ela é quem vai cantar no dia do famoso discurso dele, I Have a Dream. Nós temos a Bessie Smith, que era considerada a imperatriz do blues. Nós temos Aretha Franklin, que eu não preciso apresentar, Ray Charles, Salomon Burke, que é o rei do rock com soul, ou seja, nós temos aqui a mistura do rock e do soul, e eles nascem no contexto de igreja, eram todos músicos de igreja, e eles saem do contexto de igreja para marcar época na música. Outros nomes também aqui que eu citei: a primeira cantora a gravar um rock. É claro que não é o rock que nós vemos hoje, né? Se bem que também não tem rock no Rock in Rio, né? Essa questão está meio estranha de falar de estilos. Mas o primeiro rock gravado ali nos anos 30 a 40 é pela Rosetta Temper, que é a primeira a gravar, e ela era uma cantora considerada gospel. E depois outros cantores vão surgindo dentro dessa esteira. Mas até alguns nomes improváveis também eram pessoas que começaram a cantar na igreja, como por exemplo Jerry Lee Lewis. Ele era cantor de igreja batista. E aí o que é que acontecia? Começava a destacar um pouco, o pastor chegava lá e falava assim: filhão, isso aqui não dá para tocar na igreja não. E lá ele saía, e aí caía para outras tendências. Então nós temos ele. Outra pessoa que cantou muito música gospel foi Elvis Presley, que tem alguns discos gravados de músicas assim. Outros nomes que talvez você se surpreenda: Johnny Cash. Johnny Cash tem uma relação com igreja, com religião, com música muito interessante que dá para ver no filme. Bob Dylan, que é judeu, que tem a ascendência judaica, tem uma fase de mais de 10 anos de sua carreira considerada como fase cristã, porque ele também cresceu naquele contexto da igreja e dos coros de música gospel, vamos assim dizer. Louis Armstrong, Stevie Wonder, Norah Jones, falando dos mais novos, Nat King Cole, Alicia Keys, que também era cantora de coral gospel, Beyoncé, que cantou em igreja batista, Tina Turner, né? Ela está um pouco sumida, mas quem lembra um pouquinho sabe a influência dela. O seu marido, ou pelo menos seu marido na época, que batia nela todo dia, quem conhece a história sabe disso, né? É um dos primeiros roqueiros da história, o Ike Turner. E assim nós temos toda essa influência, inclusive recente agora, músicos, cantores que vão surgindo, e quando a gente vai estudar, a gente, caramba, começou a cantar. Alguns desses que eu falei aqui eram filhos de pastores, né? Nós temos essa ligação. Por quê? Porque a música, dentro do contexto americano, ela nasce na igreja. E aí sim ela vai, diferente do contexto
brasileiro. Inclusive, nós temos uma herança, para finalizar, acho que o meu tempo já está indo ali, né? Nós temos um detalhe interessante, pensando agora na linha reformada, na linha evangélica do Brasil. Quando os movimentos musicais explodem nos Estados Unidos, e aí as coisas saem, porque o jazz não começou só na igreja, você vai perceber que, pelo contrário, tem muito compositor que literalmente vai para a parte baixa da cidade, nos bordéis. É essa mistura, esse encontro. Mas são músicos que passam ou passaram por dentro da igreja e tiveram experiências religiosas. Mas isso pega um corpo muito grande, principalmente a questão do rock nos Estados Unidos, que vai se juntar, por exemplo, ao movimento hippie, toda aquela questão. Isso é visto com muita ressalva, por várias razões, pela igreja norte-americana. E aí a igreja norte-americana que investe pesado no evangelismo no Brasil, por exemplo, no final do século XIX até metade do século XX, então eles trazem para cá já a visão deles, mais ou menos assim, olha, tudo isso aí que está vendo fora deu errado, não tragam. Então você tem algumas questões que dentro da igreja evangélica no Brasil, em 1950, o violão era um instrumento profano, era um instrumento boêmio. Tá? Nós tínhamos alguns cantores que cantavam boemia, Tu me tens de regresso, Nelson Gonçalves, com violão. E aí quando você tem cantores evangélicos que querem gravar, os pastores muito ligados à influência norte-americana dizem, isso aí não vai dar certo, isso aqui é pecado. E aí nós temos no Brasil toda uma geração ou toda uma musicalidade reprimida por causa da experiência norte-americana. Tá? Então, quem conhece um pouco da história dentro do meio evangélico, o gospel brasileiro, vai perceber que é completamente contrário. Então, esse momento que nós vivemos hoje é um momento que é fruto de uma experiência completamente diferente do que tem nos Estados Unidos. É muito comum você acompanhar programas, reality shows musicais, como X Factor, como The Voice, Got Talent, enfim, aí é batata. Você vai ter alguém que vai cantar a música Aleluia, tá? Que é uma música maravilhosa que no Brasil se canta dentro da igreja e lá nos Estados Unidos não se canta na igreja, porque é uma música da cultura, por causa disso. E aí outros exemplos, talvez o mais forte e recente dessa questão e do contraste ou do peso que a religião tem, o cristianismo, você tem a Whitney Houston, tá? Que é uma cantora que também começa em coral e vai ter a vida marcada por esse entra e sai do contexto cristão, e o documentário recente é maravilhoso, você vai perceber bem isso, né? Inclusive, as últimas músicas gravadas pela Whitney Houston são músicas de contexto cristão, que voltam lá para aquele começo da história, do lamento, da tristeza e do anseio por Deus. Então, resumindo, né, a reforma, ela influencia profundamente no aspecto cultural, musical que temos hoje, porque ela faz parte do DNA americano, porque ela vem junto com a fundação, e a música dos Estados Unidos vai influenciar o resto, literalmente, do mundo, né? Principalmente essa liberdade. Então, para quem gosta de música, né, são curiosidades muito interessantes, mas é gostoso, é bom observar, né, as dimensões que uma experiência, que uma cisão dentro de um movimento religioso, o cristianismo, o que ela provocou de impacto no restante do mundo até os nossos dias. Então, quero assim finalizar a palestra agradecendo essa oportunidade, e os que gostam muito de música, vale a pena essas pesquisas, vocês vão ficar impressionados com os cantores que vocês conhecem, cantam, gostam, que beberam ou que nasceram literalmente dentro das igrejas norte-americanas. Ok?